Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui, pessoal, para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês a repercussão do campeão da Copa do Brasil. Mengão venceu a Copa do Brasil. Vamos aqui com comentários do resenha da rodada, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora para mais um cortezinho, mais um conteúdo do nosso Flamengo. Super do bem. E no primeiro trabalho dele de expressão, né? Não de expressão, primeiro trabalho realmente, profissionalmente não tem nem 10 falando, jogos aí. Não tem nem 10 jogos, mas ele começou da melhor maneira possível e acertou em tudo, né? Acerta no discurso, acerta na postura com os atletas, acerta na maneira como conversa com o torcedor, como conversa com a imprensa e no campo. No campo ele deu uma aula nos 2 jogos da semifinal contra o Corinthians, armou uma estratégia perfeita no primeiro jogo, onde que acabou definindo praticamente a decisão, né? E no segundo jogo também, óbvio que futebol existe aquela questão da sorte, né? Então tudo que ele programou deu tudo muito certo, mas não tem como tirar o mérito dessa conquista do Felipe, que os primeiros passos, né? Como treinador, tá sendo de muito sucesso e a gente torce para que esse sucesso continue. Uma das tacadas de mestre, como você disse ontem, segundo tempo, ele lança o Bruno Henrique, bota mais um zagueiro, joga com 3 zagueiros, o Fabrício e o Bruno entrando. Mas eu queria ver, viu, Capita? Se ele chega no Amoroso, nos bons tempos, no Luiz Fabiano, Só uma boa pergunta. Vou guardar vocês pro segundo tempo. Beleza? Não. Desculpa, O mano. jogo tem 90. Sou jogador pra ficar no banco, não, filho. Esquece. É igual de carro. O quê? Tá maluco, pô? Tá doido? Coleção de títulos com a camisa do Mas Flamengo. assim, mas Ia ele... jogar com 14, né? O Flamengo ia jogar com 14 na época deles. Boa noite, fã do esporte. Resenha espetacular, como sempre. Óculos bifocal com tudo hoje. Elegância, né? Itália... Multifocal. Tem jeito aí, ó. Desculpa, mas essa elegância faz parte da minha história. Brincadeiras à parte, boa noite, meus irmãos. Vamos falar do Felipe Luiz, né? Merecido, como o Fábio falou, né? Quando você tem um treinador que conhece jogadores, viveu junto com esses jogadores, né, desde 2019, ganhando tudo, o elenco abraça, né? O elenco abraça e fica tudo mais fácil. Porque tem aquele carisma, tem aquele respeito, admiração pelo companheiro de equipe. E o que nós vimos foi realmente uma aula tática, né, do Felipe Luiz nesses 2 jogos. Mas, assim, mérito também do grupo, né? Porque o grupo abraçou essa causa e o Flamengo merecidamente foi campeão. A gente estava falando na semana passada aqui, Fabuloso, que tem jogador que, na hora decisiva, resolve. E tem treinador com estrela também, né? Porque descontando toda a capacidade do Felipe Luiz, é um cara que evidentemente se preparou para estar onde está. Claro que ele ainda não tem a vivência, isso não tem jeito, ele só vai ganhar com os anos, mas ele tem o preparo, tem o histórico de jogador e tem uma estrela danada. Sub-17 do Flamengo, chegou lá, campeão brasileiro, né? Depois, Sub-20, campeão mundial. Aí não completa 10 jogos no profissional e já levanta uma taça. Boa noite, meu nobre. Boa noite, meus nobres companheiros. Sempre um prazer estar com vocês, pessoal de casa. Eu acho que, Plirra, nesse caso, além de tudo que envolve o Felipe Luiz, de ter se preparado, né, de conhecer o grupo do Flamengo, acho que fez diferença para ele. Vai ter Inclusive a molecada, né? Inclusive a molecada, porque ele lança um jogador que, no meu ponto de vista... Gostou dele, né? É muito Everton bom Araújo. Como é que ele Vestiu a joga, camisa, Luiz? distribui, tá no lugar certo, na hora certa, cobre os companheiros, excelente jogador. E o Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores também vinham de um problema com outro treinador, então tinha que ter o respeito com o Felipe Luiz, porque as coisas já iriam ser direcionadas aos jogadores, porque já saiu um treinador e os jogadores iam carregar o peso. E ajudaram, abraçaram. O Felipe Luiz tem os méritos, fez as coisas certas na hora certa. Poupar o Bruno Henrique no segundo tempo foi uma sacada. Tem sangue frio. Tem que ser sangue frio. O jogador tem que respeitar o treinador para isso também, porque todo mundo quer jogar uma final. E também o Gabigol também ajudou, porque não estava jogando nada. E ajudou Facilitou a missão. Facilitou a substituição e deu tudo certo pro Felipe Luiz. Mas Plirra, merecido. sabe assim, uma coisa que
ajudou muito o Felipe Luiz, na minha opinião, que é a questão dele ter jogado muito tempo fora do país. Então, a principal diferença que ele, nesses 2 jogos, foi a parte tática, né? Acho que a parte tática, ele soube lidar com todo o esquema, conseguiu ter essa leitura, né? De tirar... do adversário. Perfeito. Substituições. Ele arma mesmo o time conforme o adversário, conforme o jogo. Isso é um padrão europeu de você ter um treinador com essas A características. gente, muitas vezes aqui, a gente fala, né, de outros treinadores que não tem essa leitura na beira do campo, né? Que não arma o time, de repente, olhando para o adversário, não mexe no tempo certo. E aí o Felipe, com pouco tempo de trabalho como treinador, conseguiu mostrar isso, né? Que já é uma grande vantagem se tratando dessa função que ele exerce. Aí ele tomou decisões importantes também, isso que ia chamar a atenção. Pra você, qual que... Assim, ele mexeu no gol, assim, vamos seguir um caminho, né? Ele mexeu no gol, né? Que o Tite, né? Ele tinha o Matheus Cunha como goleiro da Copa do Brasil. E nada contra o Matheus Cunha, mas a gente sabe. É isso. Nem se lembra disso. É isso. Mas assim, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo. O Rossi é o jogador que numa bola importante poderia salvar o Flamengo, como fez defesas importantes. Você sempre foi contrário a revezamento de goleiro, né? Porque assim, eu acho que o Flamengo é muito grande para você tomar algum tipo de decisão. Eu acho que o Matheus poderia jogar, contanto que ele mostrasse no dia a dia de trabalho que ele era capaz de assumir aquela função. E eu acho que ele pode ser, em algum momento, titular do Flamengo ou titular de um outro clube, enfim. Mas o Felipe teve coragem para mudar isso muito rápido, né? Então, assim, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo, é o cara mais experiente, é o cara que pode salvar o Flamengo em um momento complicado, e eu vou fazer essa mudança. A segunda, ele traz o Léo Ortiz de novo para a zaga e fixa um jogador... fixa o Léo como zagueiro e tira um jogador selecionável, né? Então foi difícil para o Fabrício Bruno mexer você mexer, né? Não, o Fabrício foi chamado mesmo depois do Felipe. Foi convocado mesmo na reserva. Então é uma decisão de um jovem treinador e que não é fácil de ser tomada. Tirar um jogador de nível de seleção e colocar um jogador que entrega demais, né? Como zagueiro, entregava também como volante, mas aí tem uma estruturação de meio campo, né? Ele faz essa movimentação e, em cima do que você e o Luiz falaram, ele dá a oportunidade para o Everton Araújo, que é um jogador realmente da posição. O Léo, ele cumpriu as funções, mas o Léo Ortiz, ele é zagueiro, pô. O cara vai ser... A gente vai ver ele na seleção, vai ver ele jogando na Europa, por exemplo, continuar a história no Flamengo, na minha opinião, como zagueiro. E aí ele dá força para o meio campo com um jogador da função, um jogador que tem a leitura de marcação, de posicionamento, de cobrir espaços, enfim. Então é mais uma decisão... Cresceu demais. O Wesley cresceu, mas o Wesley já cresceu nas mãos do Tite, né? O Wesley já vinha numa crescente. E aí tem aquele voto de Minerva, né? Aquela decisão final que foi apoiar o Gabigol, né? Resgatar um jogador que estava esquecido pelo Tite, trazer confiança, apanhar também, porque o Felipe apanhou muito, né? Com relação ao Gabigol, porque muita gente falou, ele só coloca porque é amigo, porque tem boa relação, não vai ter coragem de cobrar, né? Enfim, olharam para o Gabigol como titular, não pela questão que é decisiva que ele se mostrou mais uma vez, mas mais por uma relação de amizade. E foi o cara que, gostando ou não, deu o título para o Flamengo porque foi decisivo no primeiro jogo. Nesse nível, ele deu o título? Na decisão. Com certeza. Na decisão. A partida que ele fez no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, jogo é que manda, os gols, as movimentações, assistência, foi o que moldaram toda essa conquista frente ao Atlético Mineiro. Fábio, você acha que se o Pedro estando à disposição, o Felipe daria essa oportunidade para o Gabriel ou não? Fábio, eu não Então a necessidade fez com que ele abraçasse o Gabriel também, entendeu? Sim. Era natural que ele tivesse mais paciência, chamasse o Gabriel para conversar, porque era uma opção que ele tinha de Mas é que assim, o Tite, Fábio, em muitos momentos ele optou por outro jogador, por mudar jogador de posição, né? Então, assim, colocar o Plata como 9, que o Plata foi o cara que fez o gol, né? E como 9 mesmo, um cara de contra-ataque, saiu na cara do gol. Um golaço o Plata fez. Colocou o Bruno Henrique como 9. Então, assim, eu acho que tem essa movimentação do Felipe. Claro, não estou criticando o jogador, muito pelo contrário. Eu acho que até isso é um traço legal no jogador. Mas tem uma pitada de irresponsabilidade no gol do Plata, não tem, não? Tentar dar aquela cavada naquele momento, ele poderia ter dado, assim, ter sido mais objetivo na finalização ou não? Mas assim, nós que fomos atacantes, né? Isso aí. Isso é recurso, Plirra. Chegou na frente do gol. Porque geralmente, Plirra, o goleiro... E o Kardec aí, hein? Furou uma bola dentro da pequena área. Assim, geralmente num lance desse, né, Fabula? Que o cara chega na cara do gol, o goleiro tá esperando uma chapada. Tá esperando uma bola rápida pra poder fazer defesa. A chapa do Bruno Henrique é muito bonito também, né? O lado de fora do pé. Mas esse drible aí, essa jogada aí foi boa demais. A primeira final, o Bruno Henrique tava suspenso, né? Sim. Será que se ele tivesse à disposição, ele ia colocar o Gabigol? Acho que ia. Porque ele colocou em todos os jogos anteriores. Sim. Acho que ia também. Acho que talvez ele não colocasse o Plata.
ou o Michael. Michael. Sim, exatamente. Acho que o Michael foi talvez a surpresa aí. Agora, peculiaridades do Flamengo, Fábio. O Flamengo sendo campeão, porque tem a tradição o craque o Flamengo faz em casa. Treinador campeão, o Flamengo também faz em casa, né? Impressionante. Paulo César Carpegiani, Carlinhos, Andrade, Jaime, campeão da Copa do Brasil em 2003. Incrível, né? Incrível, Plirra. Então, são coisas que acontecem em determinados clubes, né? Então, assim, o Flamengo, ele tem essa questão na história. Eu acho que quando o Flamengo escolhe o Felipe Luiz, eu acho que para o torcedor mais antigo, né, o torcedor apaixonado, o cara que frequentou essas decisões, passou muito isso também, né? A relação do Felipe como jogador, né? A qualidade, competência que ele tem, mas também esse histórico do Flamengo produzir treinadores para esses momentos de decisão, treinadores feitos realmente na Gávea, e mais uma vez deu certo, né, Plirra? Com muita qualidade, com muita competência, mas é algo que daqui a alguns anos, em uma outra situação, quando aparecer algo parecido, o Felipe vai entrar nessa lista de treinadores que foram formados ali dentro e que foram campeões pelo clube. O Fabinho falou no boa noite dele que o Felipe Luiz foi cirúrgico também na entrevista coletiva. Quando ele lembra até dos meninos do Ninho. Foi super emocionante. Bacana Muito. Esse gesto. Ele elogia o trabalho do Tite, reconhece uma importância que ninguém nesse momento está dando. Quem colocou o Flamengo na semifinal foi o Tite. Quer dizer, ele está acertando até no pós-jogo. E tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, que na verdade a gente pensa futebol, mas às vezes o futebol serve para um clube, não serve para o outro. E o Fábio me mostrou isso na questão do Flamengo. A maneira como o Tite falava com o torcedor do Flamengo não era a maneira que o torcedor do Flamengo gostaria de escutar. E o Felipe faz isso com muita inteligência. Você para escutar a entrevista do Felipe. A ideia de jogo dele é interessante, a maneira como ele vende pro torcedor. A gente tentou avisar pro Tite algumas vezes aqui, né? Mas não deu tempo. Não deu tempo. O cara tem já um estilo de trabalhar, fica complicado. E o Felipe tem sido muito inteligente nesse começo de trabalho dele. A maneira como ele explica pro torcedor, a maneira como ele fala da ideia de jogo dele, os torcedores os jogadores escutam aquilo também, que vai jogar quem tá no melhor momento, que pra ele é indiferente se o cara tem 17 ou se tem 40 anos. Então, tudo isso é uma forma que ele já está cravando o nome dele no cenário nacional e uma maneira de vender a imagem dele, para como vai funcionar o trabalho dele. Então, o torcedor já entende, a imprensa já entende, os jogadores já entendem. Por isso, esse começo do Felipe tem sido muito especial. E a entrevista, às vezes, ela é tão importante quanto o trabalho de campo, né? Mas assim, só para fazer uma pontuação em cima do que o Fábio está falando, assim... Conhecendo o Felipe Luiz e a maneira como ele olha para o Flamengo, desde a chegada dele, né? Quando ele chega no Flamengo, por exemplo, um cara que é consagrado na Europa, a maneira como ele se coloca nas entrevistas, o sonho de jogar no Flamengo, de ser campeão, assim, o encerramento no Flamengo, eu não quero jogar mais em lugar nenhum, meu último clube é o Flamengo, e isso não vai mudar nunca. Então, assim, ele, assim, em cima do que o Fábio falou, ele realmente entende tudo o que envolve Flamengo. Então, não é nada forçado. Aí ele fala porque ele vai agradar o torcedor. Ele fala porque vai agradar um pessoal do dia a dia, não é porque ele realmente sente aquilo, porque viveu intensamente, entendeu, Plê? Tudo que ele viveu no Flamengo como jogador, as conquistas, o dia a dia, quando ele fala dos meninos do Ninho, por exemplo, e é muito legal, Plê, ele fala, eu não convivi com os meninos, mas eu passo todo dia aqui, tem um memorial. Então, é muito intenso isso, Plê, você passa todo dia e saber que aconteceu uma tragédia ali dentro. Aliás, um dos goleiros reservas, sim, exatamente. Campeão ontem, estava na tragédia. Exatamente. Então, assim, eu sei que ninguém cogitou isso, mas ninguém imagine pensar que ele fala isso para agradar alguém. Se ele fala que sente pelos meninos do Ninho, é porque ele sente mesmo. Porque o Felipe é um cara que, desde como jogador, agora como treinador... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Eric Pulgar sofre lesão em jogo do Flamengo e é cortado da seleção chilena. O Flamengo não terá Eric Pulgar para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Pelo Brasileirão. O volante seria baixa de toda forma por ter sido convocado pela seleção chilena na data FIFA. Porém, o camisa 5 rubro-negro também é desfalque nas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Afinal, na decisão da Copa do Brasil, o atleta sofreu um problema muscular. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Pulgar segue no Rio de Janeiro e não se apresentou no centro de treinamento da seleção chilena nesta segunda-feira, em Santiago. O volante era esperado para os jogos contra o Peru na sexta-feira e Venezuela na terça. O jogador passará por exames nesta terça-feira para saber a gravidade do problema.
Mesmo com o problema, Érico Pulgar jogou os 90 minutos contra o Atlético Mineiro no domingo. Antes, porém, diante do Cruzeiro, o chileno atuou apenas no primeiro tempo. Por fim, o camisa 5 desfalcou o time na primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã. Ou seja, dos últimos 270 minutos, o atleta esteve em campo em 135. Agora cortado, Érico Pulgar deixa de fazer parte do grupo rubro-negro convocado nesta data FIFA. Portanto, seguem com as respectivas seleções: Léo Ortiz e Gerson, Brasil, Gonzalo Plata, Equador, e Guilhermo Varela, do Uruguai. Arrascaeta e De La Cruz, que geralmente são chamados pela Celeste, ficaram de fora por conta de problemas físicos. Portanto, Érico Pulgar e demais convocados do Flamengo entra em campo nesta quarta-feira pela 33ª rodada do Brasileirão para enfrentar o Atlético Mineiro. A bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, com transmissão da coluna do Fla ao vivo. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.